Olá, sejam bem-vindos. Está começando o programa Ponto de Encontro, exibido pela TV Tati Band Litoral. E olha, é muito bom ter a companhia de vocês aqui com a gente hoje, porque a gente vai falar sobre um assunto que é sempre muito importante, acho que cada vez mais, inclusive, que é a saúde. E principalmente a prevenção da nossa saúde. Então, por isso que eu vou conversar hoje com o Dr. Toshio, que é diretor da Clínica Sedial aqui em Praia Grande. Bem-vindo, doutor. Boa tarde, então, para todos vocês, tá? Para vocês, a equipe também e quem está assistindo ao nosso programa aqui. Doutor, obrigado pela presença, viu? Queria começar perguntando para o senhor o seguinte: esse contexto que a gente está vivendo agora, né, da pandemia, muitas pessoas com medo até de sair de casa, essa realidade da clínica de diagnóstico, vocês notaram muito a diferença da procura das pessoas nesse contexto agora, nessa fase desse processo? Sim, eu acho que justamente pelas medidas higiênicas que as entidades sanitárias fizeram de restrições, então houve uma queda acentuada de número de exames que os pacientes nos procuraram no começo da pandemia. Mas agora não sei se houve uma repressão do pessoal que deixou de fazer exame e eles se conscientizaram que era necessário dar importância também para outros tipos de doença, e nós tivemos um movimento, pode falar, excepcional de outubro até dezembro, tá? Olha só a importância disso que o doutor está falando, né? Então, o que ele disse? As pessoas estão procurando menos, né, o tratamento de doenças eletivas. Isso é um problema muito grave, porque qual que é a importância de um diagnóstico precoce, num caso, por exemplo, de uma doença mais grave, como um câncer, por exemplo, doutor? É muito importante. Hoje nós temos que ver que a medicina está mais focada em prevenção de doença. Muito mais fácil você tratar uma doença, prevenir uma doença do que tratá-lo. A despesa é muito menor, é menos sofrimento para o paciente, a expectativa de vida do paciente aumenta também. Então é muito importante que a população saiba que, além de nós estamos numa época de pandemia, lógico que tem que tomar cuidado, porque é uma doença altamente transmissível, mortal até, mas nós não podemos esquecer que o nosso corpo ele tem outros órgãos e outras doenças também que são necessários que a gente faça a prevenção. E o que é muito legal aqui da Sedial é o seguinte, que você chega aqui, você se sente seguro, né? Apesar de não ser um ambiente tenso, né? Porque tem uns lugares que a gente vai também que é tanta segurança que a gente fica um pouco tenso também, não é o caso daqui, né? Todo mundo muito seguro, um cuidado já na recepção, né? Os atendentes todos com muito cuidado. Eles receberam um treinamento especial nessa fase, doutor? Correto, nós fazemos treinamentos periódicos aqui, os funcionários, né? E, inclusive, procuramos dar também um pouco de atenção aos pacientes que vêm aqui, explicar por que nós estamos fazendo essas medidas restritivas, que é justamente não para que nós colocamos medidas aqui para evitar que o povo venha para cá, mas mais que não haja transmissão entre os próprios pacientes e entre os funcionários também. E de maneira prática, o que mudou na rotina de trabalho de vocês, né? Em termos mesmo de higienização e tudo mais, porque assim, as pessoas têm contato, né? Quer dizer, uma máquina de ressonância, por exemplo, a pessoa tem que ficar deitada, né? Mudou muito a rotina de trabalho de vocês? Eu acredito que mudou muito, porque nós tivemos que colocar uma medida, toda vez que o paciente utiliza uma máquina, nós temos que esterilizar, praticamente limpar todo o equipamento, porque nós não sabemos se aquele paciente não só traz o vírus da Covid, como o vírus de outras doenças. Então, as medidas higiênicas que nós colocamos aqui na clínica aumentaram de forma exponencial. E eles, mais do que ninguém, têm propriedade para falar sobre isso, porque eles são certificados pelo ONA. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é o ONA e como foi esse processo de vocês adquirirem essa certificação. Bem, o ONA, para quem conhece ou para quem não conhece, eu vou explicar mais ou menos, o ONA quer dizer Organização Nacional de Acreditação, é a entidade que qualifica uma clínica de saúde, tá? Só tem que ver com entidade de saúde, são clínicas odontológicas, laboratório clínico, farmácias, hospitais, consultórios médicos, e que é uma entidade internacional. Ela tem uma filial em São Paulo, tem outra no Rio de Janeiro, e eles fazem certificação. Então, uma clínica, quando se propõe a ser certificado, eles chamam o pessoal, eles vêm na clínica, fazem uma espécie de um checklist e colocam a exigência que nós temos que respeitar para poder ser certificado. Aí, quando nós cumprimos a exigência, nós chamamos ele novamente, ele vem fazer uma auditoria, vem 4, 5 técnicos, fica 2, 3 dias aqui na clínica, observando tudo que acontece aqui, e aí, pelo que ele observa,
Se por acaso foi cumprido todo aquele requisito, ele dá o selo de qualificação, que começa no número 1, né? Que é o primeiro estágio, depois passa para o número 2, aí para o 1, para o 2 ele coloca o nível de exigência, aumenta muito, muito mais. Depois que você consegue o 2, ele vai colocar novas exigências para você conseguir o certificado 3, que é o máximo, né? Que ele chama de nível de excelência. E aqui na Baixada Santista, nós temos orgulho de poder falar que só a clínica sedial aqui, mais uma outra clínica de Santos, que tem esse certificado no nível 3. E não tem mais nenhum hospital, nenhuma clínica, laboratório, etc., que tenha esse nível de classificação. Que legal, vocês sempre com pioneirismo, né? Inclusive na Praia Grande, as máquinas de ressonância magnética também são um exemplo disso, não é, doutor? Nós começamos com a primeira máquina de ressonância, nós observamos aqui que a nossa região aqui, nós tínhamos máquina de ressonância magnética em Santos, né? Mas a Baixada aqui no litoral sul, ao sul de Santos, nós não tínhamos nenhuma máquina, acabamos colocando a primeira aqui 7 anos atrás. Hoje nós temos aqui em Praia Grande 2 máquinas, uma nossa e outra de uma outra clínica. Agora sim, a gente está falando de exame de imagem, quer dizer, de diagnóstico, né, de prevenção. As pessoas que se infectaram com o coronavírus, né, a gente sabe de muitas pessoas que ficaram com sequelas, né, no sistema cardiovascular, por exemplo, pulmonar, né, respiratório. Qual a importância dessas pessoas que tiveram coronavírus, mesmo que não tenham sido casos graves, delas fazerem um check-up nesse momento, doutor, para verificarem se está tudo bem? Eu acredito que todo mundo que pegou Covid, eles tiveram um atendimento médico e, logicamente, alguns ficaram com sequelas e deve estar provavelmente fazendo um acompanhamento disso daí. Temos várias pessoas que nós conhecemos aqui que estão fazendo fisioterapia, outras estão fazendo fono porque tiveram lesão das cordas vocais através da intubação, e teve alguns que perderam o olfato, perderam o paladar, tem alguns que tiveram um caso de lapso de memória. Então, acredito que eles devem estar fazendo um acompanhamento, e é muito importante que, durante o período inteiro que ele tiver com alguma deficiência, que ele seja acompanhado, continue com acompanhamento médico. Olha, a quantidade de exames, né, de serviços que vocês prestam aqui é imensa, né, doutor? E assim, vocês atendem muitos convênios. As pessoas que, caso não tenham um convênio médico e que precisem pagar de maneira particular, os preços são bastante acessíveis também. Isso faz parte da ideologia de vocês? Isso, correto. Nós, não só o nosso também, mas nós observamos que aqui na Baixada Santista, os preços aqui em relação, vamos supor, um centro maior de São Paulo, que é 2 a 3 vezes mais barato do que os exames que tem lá. Eu acredito que não só nós fazemos isso aí também, mas outras clínicas aqui da Baixada também praticam esse tipo de vamos supor, ajuda social, né? Porque a população daqui tem um nível econômico um pouco mais baixo, e é lógico que é função nossa como médico, não só de tratar da saúde, como também facilitar o acesso à saúde para eles. Essa é a missão da Sedial? Correto. E o que é mais difícil, criar uma empresa com uma missão tão grande ou manter ela funcionando dentro desse eixo durante tanto tempo? Eu acredito que é muito mais difícil você manter um nível de qualidade que a gente pode considerar de médio para cima aqui nessa Baixada, porque nós temos essa dificuldade que eu falei para vocês, que os convênios pagam um valor, vamos supor, irrisório, não dá mais de lucro, e nós temos que continuar melhorando o nosso atendimento e fazendo a evolução tecnológica, ou seja, as máquinas estão evoluindo, são lançadas máquinas com tecnologia muito mais nova, que tem mais capacidade de diagnóstico, melhor imagem, e nós não podemos ficar atrás, nós temos que ficar sempre trocando as máquinas. Isso daí é um desafio muito grande da gente acompanhar a evolução tecnológica e poder oferecer para a população pelo preço que nós praticamos aqui. A questão da responsabilidade social também é o carro-chefe de vocês, né? Correto. Nós fazemos vários projetos sociais aqui para ajudar a cidade. Lógico que nós temos que agradecer a população de Praia Grande, da região aqui do Litoral Sul, que prefere fazer exame aqui. E graças a ele que nós temos conseguido evoluir e estamos tentando aqui devagar devolver em parte o que a sociedade nos trouxe, ou seja, fazer alguns projetos sociais e ajudar a cidade e a região a desenvolver. O Lacre da Esperança é um exemplo disso, né, doutor? Correto. Nós fazemos já há vários anos aqui, recolhemos lacre de refrigerante e de cerveja, e dependendo da quantidade, nós conseguimos vender isso daí, comprar cadeira de roda, distribuir para as pessoas necessitadas. Fazemos isso daí também com filme de raio-x, né?
Ah, que é o ecoponto, né? Correto. Como é que funciona? Então a pessoa pode trazer, por exemplo, se ela fez algum exame de raio-x, está lá com aquela imagem na casa dela. Ela pode, para não descartar, porque é contaminado, né? É um lixo contaminado, ela traz até vocês e vocês descartam de maneira correta, é isso? É que, na verdade, o filme de raio-x hoje diminuiu bastante, porque nós estamos usando muito impresso em papel, né? Que diminui o custo também e a imagem sai bem mais nítida, é muito mais fácil de ver, porque não é transparente. Mas tem muitas pessoas que ainda têm aqueles filmes antigos, que ele tem prata, e a prata, quando é descartado de forma errônea, jogado no lixo, etc., essa prata vai contaminar os mananciais e as pessoas vão ter uma contaminação química com prata. Então nós fazemos esse negócio de recolhemos aquelas chapas, né, antigas e mandamos daí para a indústria para ele ser devidamente processado. Além disso, tem outro projeto muito legal que é o curso de gestante, né? Que vocês também têm aqui na Sedial. Outro projeto que nós fazemos bastante, que nós temos aqui um serviço de ultrassom, que podemos falar que é uma referência aqui na região. Fazemos muitos exames obstétricos aqui e para devolver isso daí, nós verificamos que muita gestante tem um pouco de dificuldade vamos supor, de diálogo alguma vez com os médicos, que eles são atendidos de forma, como fala, eles têm um pouco de receio de conversar direito com o médico sobre alguns assuntos que não fazem parte da doença em si. Então nós procuramos fazer curso de gestante 2 a 3 vezes por ano, de forma gratuita. Conseguimos alguns parceiros para dar alguns brindes, né? E damos esse curso normalmente de forma gratuita para gestantes. Doutor, e quem quiser conhecer a Sedial, qual é o endereço? Bem, vocês têm o endereço, o nosso site é sedial.com.br, né? Vocês podem acessar pela internet, vocês podem procurar pelo Google. O nosso endereço fica na rua Sebastião de Oliveira, número 47, aqui no Boqueirão, muito próximo à Caixa Econômica, praticamente quase em frente da Caixa Econômica. Muito obrigado pela presença aqui. A gente fica muito feliz com vocês contribuindo com o Ponto de Encontro. Fundamental essa entrevista, esse papo que a gente teve para conscientizar as pessoas sobre a necessidade de cuidar da sua saúde. Eu vou para o intervalo e volto em 2 minutos. Olá, sejam bem-vindos. Está começando o programa Ponto de Encontro e olha, é uma grande alegria ter a sua companhia aqui com a gente hoje, porque o assunto de hoje é aquele que a gente adora: saúde, qualidade de vida, bem-estar. E obviamente sobre esse assunto é o nosso querido Alberto Santini Filho, que vai bater um papo com a gente. Seja bem-vindo, viu, Alberto? Para mim é um prazer enorme estar mais uma vez com vocês e trazendo aqui com alguns dos meus conhecimentos para poder ajudar as pessoas aí a enfrentar a vida de uma maneira mais fortalecida. Conhecimento, essa é a palavra-chave, né? Sempre que você vem aqui no programa, a gente fica abastecido pelo teu conhecimento. Você atua em muitas frentes, né, Alberto? Sim. Os teus tratamentos, eles podem ser associados, não? Sim, eu tenho sempre um que eu jogo como carro-chefe, né, dentre outros que eu já estudei e utilizo desde quando comecei há 30 anos na minha vida profissional, que eu comecei muito com a medicina tradicional chinesa, acupuntura, fitoterapia, moxa, ventosa, eletroestimulação, tinha várias coisas. Aí fui para a parte fitoterápica, gosto muito de florais, quer dizer, eu sempre fui para esse lado mais natural. Até por eu ter vivido, né, eu falo que eu saí de uma síndrome do pânico, uma depressão profunda por ter convivido com essa situação durante quase 9 anos, que é só quem já viveu, quem não viveu não imagina o que é passar por uma situação dessa. Eu até brinco que até os familiares no começo se assustam, mas chega uma hora que eles falam, pô, isso aí é uma frescura, você fez os exames, não aparece nada, como é que você fica tão ruim desse jeito? Aí eu entro aquele slogan, né, que eu fui dar água bem tarja preta e acabou modificando minha vida, inclusive profissionalmente, né, que eu era advogado de uma multinacional e acabei mudando minha vida para a área da saúde. Eu falei que eu deixei de ser versus alguém na saúde para virar do direito, vai ficar a favor de todos na saúde. Sim. E aí fui fazendo vários cursos, e aí acabei conhecendo logo no início da década de 90 a terapia ortomolecular com a visão francesa, tá? Onde nós utilizamos as reposições de óligos-elementos por via derme, não é por via oral. E hoje eu associo os conhecimentos, vendo a necessidade, com essa técnica que se tornou a principal. Porque, quimicamente falando, que é a terapia ortomolecular, nós trabalhamos na parte química.
E química você encontra onde? Dentro de um nutriente de um alimento. Sim. Só que você não desgasta a sua química só pela má alimentação. Olha. Você pode desgastar por emoções, sentimentos, preocupações, a vida, o envelhecimento, herança genética, o dia a dia que você passa. E isso vai mexendo com... É como se estivesse criando umas ferrugens a nível metabólico, né? A gente brinca que são os radicais livres, Sim. mas que eles acabam mostrando, pela carência desses óleos elementos do metabolismo, quem é você dentro da sua personalidade. Porque, por exemplo, uma pessoa mais agitada, mais ansiosa, eu, por exemplo, tenho uma tendência a enfraquecer silício no metabolismo. Um outro que é muito pensativo, às vezes entra um zinco, manganês, cobre. Um que está com depressões, e depressão, quando eu falo, não é só chorar. Pode ser angústia, tristeza, melancolia, desânimos, medos, insegurança. Prostração, né? Baixa o cobre, aurum e argentum, são 3 elementos. Então, pela estrutura que vai me aparecendo, o que nós preenchemos um gráfico que se chama mineralograma, que foi um estudo muito grande durante anos, onde eles pegaram grupos de pessoas que passaram por testes, como a gente usava antigamente, onde eu comecei. A gente fazia uma gotinha de sangue, era o fio de cabelo. Hoje não fazemos dessa forma. Ah, sim. Porque cada pergunta que eu faço para a pessoa, ela é um sintoma que tem um elemento que enfraqueceu, que pode estar gerando outros sintomas além daquela pergunta que foi feita. Então é como se fosse uma bola de neve. Sim. E pelas respostas, nós preenchemos um gráfico que vai virando números lá embaixo. E esses números me falam quantas vezes aquele elemento está sendo pedido, ou Olha, aquela estrutura. Que maravilha. Então aí tem uma estatística, ó, daqui para baixo eu não dou nada, daqui para cima eu vou montar a estrutura. Então, a partir do momento que nós temos todos esses óleos elementos, eu consigo dividir a pessoa em 3 partes. Quem é você? Personalidade, se é agitado, se é apático, se é pensativo, se é ativo pensativo, se é apático pensativo, tem vários grupos. Emoções. Que tipo de emoção está te incomodando mais? Emoções são várias, tá? Mas qual está te incomodando? Você está fugindo o padrão normal da sua vida. E fisicamente, onde pode estar manifestando sintomas? É na pele, é nas unhas, é no cabelo, é parte digestiva, endócrina, respiratória. Então, a estrutura me conta essa história. E aí é o legal que, a partir do momento que é feita essa avaliação, eu inverto. Em vez de eu perguntar para a pessoa, o que te trouxe aqui? Eu conto para a pessoa porque que eu vou tratá-la em cima da estrutura que me apareceu. E a pessoa fica assim, fica até chocada, bateu com a minha necessidade. Claro, você mostra quem ela é, né? E é lógico que também dou oportunidade. Eu falo que não existe a prepotência, não existe o melhor do mundo. O melhor do mundo é o que serve para você. Às vezes você tem que até que dividir para somar. É verdade. Até com outros profissionais da saúde ou com outras técnicas que eu conheço. Mas, se for o caso, nós fazemos isso com prazer para que você... Não importa se é 1 ou 2 ou 3, o que importa é que você fique 10 no final. O que é muito legal é porque muita gente ainda acha que terapia ortomolecular é repor nutrientes simplesmente. Não é isso, é você preparar um terreno para receber também, né, Alberto? Porque o que é um oligoelemento? Ele é uma micropartícula, ele ficou pequenininho, tanto que ele entra em departamento de análises clínicas, microbiologia e microscopia tirado de um alimento. Só que ele ficou pequeno, mas ele é um catalisador, ele é um reagente. Então, a nossa visão aqui não é dar a quantidade eu como. Eu posso comer perfeitamente uma nutrição ortomolecular direcionada. Suplementar, né? Por tipo sanguíneo, que eu dou essas orientações para as pessoas também. Mas, por exemplo, por mais que eu possa comer perfeitamente, usar complexos, até que são muito bons, que vão de A a Z, tem tudo lá. Só que como você pode estar jogando um monte de semente num terreno, mas como é que está esse terreno para receber essas sementes? Então a nossa visão não é realmente dar a quantidade, é usar essas pequenas partículas para fazer essa reação, para o metabolismo reagir, para funcionar até para absorver a quantidade direito. Não pensando só a nível químico, mas até para outros tratamentos que às vezes a pessoa tem que fazer. Às vezes a pessoa tem que tomar um alopático, ou homeopático, ou qualquer produto que seja, mas eu estando quimicamente reagindo, eu ajudo hoje na absorção dessas outras substâncias, caso haja que tenha que somar também para o tratamento da pessoa. É claro, e você tocou num ponto que eu achei muito interessante, que é a questão emocional, né? Muita gente pode estar assistindo a gente e de repente está com esses problemas, né? De ansiedade, não está dormindo direito, né? Insônia. E você pode ajudar essas pessoas também, né, Alberto? Só para ter uma ideia, o elemento enxofre ou manganês, vou dar um exemplo. Você faz as perguntas do sono, por exemplo, dorme bem? Aí a pessoa fala, durmo, porque dormiu horas. Só que quantidade e profundidade não é qualidade. Não aprofundou o estado, né?
quantidade e profundidade. Às vezes não é a qualidade. Tem gente que às vezes dorme 10 horas e acordou quebrado amanhã. Então você começa, dorme bem, dormiria mais horas, tem pesadelos, desperta à noite, sonolência durante o dia, acorda cansado. Então, quer dizer, são várias questões que somadas vai me mostrar se aquele sono foi bom mesmo. Olha. E fora isso, existem substâncias que nós podemos utilizar. Hoje existe um produto que vem até dos Estados Unidos, que é com registro de Anvisa, Ministério da Saúde. Você pode passar na planta dos pés. Que legal. Você pode passar nas plantas dos pés também, ele ajuda na absorção, na corrente sanguínea, que ele não é que ele vai aumentar a quantidade, mas ele vai ajudar nessa qualidade do sono para o bem-estar do amanhã. É impressionante a quantidade de pessoas que mandam nas nossas redes sociais bem-aventuranças, né, de tratamentos que elas fizeram com você. Eu estava pensando uma coisa aqui, o que você acha da gente assistir alguns depoimentos que a gente tem aqui no programa? Não, vamos de sim. Pacientes seus? Eu recebo também muitos e-mails, assim, eu tenho pelo Facebook Santini Ortomolecular, então, que as pessoas sempre me pedem para a gente, às vezes, repassar alguns, até para mostrar para os familiares. E eu acho que é bastante interessante, vamos pegar alguns aqui para que as pessoas vejam que, em vários casos, o sucesso foi muito grande e que, de repente, tem alguém que está assistindo aqui que poderá ter essa oportunidade também. Acaba se identificando, Com né? certeza. Legal, então vamos assistir, pode rodar. Olha, meu primeiro contato, entrei na sala, estava a televisão ligada e escutei falar síndrome do pânico. Foi a chamada que eu tive ali. E eu comecei a assistir, era o Santini se apresentando, falando lá, fazendo um relato da vida dele também, dizendo como funcionava o tratamento, como tinham sido as coisas, e eu senti que talvez fosse por ali, né? Fiz um contato no dia seguinte, era uma segunda-feira, calhou que tinha uma vaga na agenda de alguém que houve uma desistência, me encaixei, vim para o tratamento e o resultado foi o que eu acabei falando com o Santini mesmo. Ali foi impressionante para mim, assim, uma coisa de não, na realidade, não acreditar no resultado que eu tive pela maneira como foi. Na primeira sessão que eu fiz, quando eu saí da sessão, estava me sentindo bem. E eu já vinha de uma sequência aí de quase 17 anos, no meio de uma síndrome do pânico, tomando medicamentos, passando por psiquiatra. E eu saí dali me sentindo, na realidade, leve, tranquilo. As coisas que eram um problema na vida continuavam na minha volta, mas não estavam me afetando. Isso é coisa que eu não tinha tido antes. Não tinha nem essa tranquilidade, mesmo com os medicamentos eu não tinha essa tranquilidade. Fiquei até meio, sei lá, me senti estranho dentro do carro ali, de não acreditar realmente. Fiquei imaginando lá do que podia ter de droga naquilo que ele tinha me passado ali, para me deixar naquele estado quase que de euforia. Não era euforia, mas era uma tranquilidade, um relaxamento. Não estava acostumado. Uma sensação que eu não tinha e que eu queria ter, logicamente. Só que isso aí não passou, assim, não continuou nesse êxtase que eu estava, porque ele foi um delta que eu tive ali de situações completamente diferentes. Mas se manteve isso aí, e está se mantendo até hoje aí, já estou indo aí para quase 3 meses desse primeiro dia, não tomei mais medicamento nenhuma vez. Até ando com ele no bolso, por precaução, porque já quem passava por síndrome do pânico aí, inclusive eu acabei pegando uma parte do relato do Santini, falando ali da questão de suicídio, que ele falou que não se aplicava para ele, se não se aplicava para ele, se aplicava para mim. E muito difícil pessoas que passam por isso e não passe isso pela cabeça. De uma certa maneira, isso aí vem de uma maneira meio insistente, você roda e a ideia do suicídio, ele anda na tua volta, pelo menos no meu caso, para a questão da síndrome do pânico. É ruim demais e é uma forma de alívio que você pensa. Isso aí passou realmente e eu não estou mais, terminei, fizemos os tratamentos todos e foi do primeiro dia até hoje. Estou aí com quase 3 meses aí desse primeiro dia, sem medicamento e muito bem, tranquilo. Graças a Deus, né? Aí. A gente vem para esse relato aqui, na realidade, para que outras pessoas vejam que a coisa pode continuar. Não acredito que seja como foi comigo para todos, ele mesmo já fez esse relato aí, mas funcionou. E você vê, um prazo de 3 meses, você conseguiu, né, mudar a sua vida completamente. Eu acredito que hoje também você está muito mais fortalecido para outras coisas que venham te abalar. Ah, sem dúvida nenhuma. Na realidade é um conjunto de coisas. Eu vinha durante um tempo da minha vida mudando a minha forma de ver a vida, um entendimento diferente se faz importante também. Mas foi um diferencial para mim e a vida muda realmente nisso aí. Essa preparação
para o dia a dia, o que eu falei, as coisas continuam na minha volta, elas só não me afetam mais da mesma maneira que me afetavam antes. Você ainda se impressiona ainda com o que Não, você eu ouve falo as que é pessoas inacreditável. falando? Eu falo que o legal de eu ter mudado de área para a área da saúde foi que basta uma vida para até alegrar o mundo, né? Então, então esses depoimentos aqui são muito legais. Eu quero que as pessoas vejam que cada caso é um caso individualizado, não existe duas pessoas iguais, mas que vocês já podem ter como exemplo pessoas que já fizeram o tratamento e no índice de satisfação a porcentagem de tratamento é muito grande. É verdade. Agora, Alberto, quem quiser te conhecer, quiser dar um pulinho aqui, te conhecer, tomar um café com você de repente, né? Qual o endereço, telefone? Aqui em Santos o telefone, eu fico na Rua Júlio Conceição 209, o telefone é 13 3232 1909, tá? Tem o nosso site santiniortomolecular.com.br, tá? Que você pode também ver um pouquinho sobre as matérias. Tem no Facebook Santini Ortomolecular e tem o telefone de São Paulo, que eu peço para que vocês entrem no nosso site, que lá você vai ver o telefone de São Paulo também, para quem é da região. Eu atendo 3 dias lá e 2 dias ou 3 dias aqui, depende. Hoje tem dia que eu atendo em São Paulo e em Santos no mesmo dia. Sim. E nós estamos aguardando vocês aí para... Não importa o tempo, faça a diferença agora. Às vezes a gente não precisa mudar um calendário de um ano novo para tentar ter uma vida melhor. O momento é já. Sensacional. O mínimo que vai acontecer é você conhecer uma pessoa interessantíssima. Obrigado, viu, Alberto? Muito pela obrigado. presença. Um beijo muito carinhoso para você. Você fica agora com o Jornal da Band e semana que vem a gente está de volta. TV Tati Band Litoral. Sua TV, nossa cidade.